Oi, galera, tudo bem? Hoje nosso vídeo vai falar sobre a terceira atividade desse segundo bimestre, que a gente vai continuar a falar um pouco mais sobre o continente africano e a história da África, né? Então, o título, o tema dessa atividade que a gente vai fazer é justamente destacar que a África tem história, tá? Muita gente esquece, a gente principalmente esquece, mais uma vez, como eu disse para vocês, da importância do continente africano e a diversidade cultural, histórica, natural também, que o continente africano tem, que a gente nunca pode esquecer. E por que a gente não pode esquecer? Essa a conclusão final que a gente vai ter nessa atividade e até nesse vídeo, porque ela tem impacto direto na nossa cultura. Né? Então a gente não pode esquecer que, por mais que a gente dê valor à cultura europeia e à cultura estadunidense, né? Ou seja, o que vem dos Estados Unidos, a nossa cultura ela é repleta, ela é cheia, não só a nossa, como a dos Estados Unidos também, vocês vão ver, cheia de referências e conexões com a cultura africana. Por isso que a gente tem que aprender cada vez mais sobre ela. E o que a gente tem aqui não é nada comparado da riqueza da sua história e da sua cultura. Então, no exercício de vocês, na atividade de vocês, eu trago algumas reflexões sobre alguns impérios e reinos africanos que eu comentei na aula passada, né, na atividade passada, que a gente falou um pouco, vocês viram no mapa lá, né, comparação do que existia durante o que a gente chama da Idade Média, início da Idade Moderna, né, nessa linha do tempo que é construída pela Europa, mas que o continente africano também se encaixa. Então, se a gente vai falar de Idade Média e Idade Moderna, isso existiu também, existiu essa história dentro desse período, dentro do continente africano. Então, a Idade Média Africana, vamos dizer assim, é composta pelo destaque de reinos e impérios africanos, tá? E eu trouxe algum deles nos exercícios de vocês. Então, só para lembrar, a gente tinha visto um mapa, né, desse período antes da chegada dos europeus no continente africano, e eu mostro de novo para vocês. Tá em destaque aí alguns impérios e reinos que existiam em todo o continente. Eu vou falar de alguns que ganharam mais destaque, que a gente conseguiu ter acesso às fontes e entender mais sobre esses reinos, né? Então tá aí o Império, o Reino de Gana, né? Ele começou como um reino e a sua expansão fez com que ele se tornasse um império. O Império do Mali, que também tá bem ali perto, bem na costa. A gente também tem o Reino do Congo, que está um pouquinho mais para baixo já, e também o Império o império, que não seriam impérios, né, mas seriam alguns grupos étnicos que compuseram vários outros impérios, que são os grupos Banto e Yorubá, que são essenciais para a gente entender a nossa cultura e a gente vai ver por quê, tá? Então, o primeiro exercício ele vai falar um pouco do reino de Gana, que era o reino e se tornou o Império do Ouro. A gente sempre tem que lembrar que o continente africano ele é riquíssimo em matéria-prima, né, em minerais principalmente, então ouro, prata, diamante. Qualquer filme, qualquer referência que vai falar sobre o continente africano vai falar da sua riqueza natural, justamente porque, por isso o interesse no continente africano, na exploração, né, do continente africano, porque ele é riquíssimo nesses elementos minerais, tá? Então, antes da exploração, da chegada dos europeus, eles eram ricos em tudo isso. Então, o reino de Gana ele é rico em ouro, é muito ouro mesmo. Eles trocavam qualquer coisa por ouro porque faltava, né, no seu reino. Eles distribuíam ouro aí a torta e direita. Quer ouro, toma ouro, porque eles eram ricos em ouro, tá? E o seu líder justamente era chamado de Gana. Gana era o título que eles recebiam, né? E que era um título sagrado, né? Tinha a ver com essa questão de ser um líder religioso e um líder político. Então, ser Ogana era um título, tá? Por isso que a região recebia esse nome, era uma liderança, né?
Era uma sociedade super hierarquizada, ou seja, hierarquias, tinham várias divisões e era composta por sacerdotes, nobres e pessoas que cuidavam da administração desta região, tá? Então, era uma região de muito comércio, né, justamente por causa desse fluxo do ouro, dessa riqueza. Eles vendiam cacau, madeira, né, entre outros comércios, que hoje ainda é muito forte na região de Gana, tá? Preste atenção nisso. Mas o ouro, obviamente, não é tanto. Existe ainda essa exploração, a busca do ouro, mas não jorra ouro como jorrava há 400, 500 anos atrás, antes da chegada dos europeus, tá? Então, Gana vai ser um destaque aí dessa riqueza, dessa história africana que a gente tem que sempre se lembrar. Então, um dos reinos memoráveis justamente por essa circulação de comércio. O outro é o Império do Mali, também grande extensão, ele pega toda a costa da África e vai quase até o centro. A gente está falando do norte, ou seja, da parte de cima do continente africano, que tem muita influência dos povos árabes, principalmente da religião islâmica, tá? O que a gente chama de Islã. Tá? Essa religião islâmica é o que todo mundo conhece de forma errada, como aquela galera homem-bomba, que anda com um véu, etc, etc. Que são imagens erradas que a gente tem desses povos, porque eles são justamente características da sua religião e a gente tem que respeitar, né? Assim como o crucifixo é da católica, entre outras coisas por aí, tá? E o Mali, ele teve forte influência dessa religião islâmica, então era um reino totalmente organizado, um reino muito complexo no sentido intelectual, então existia uma produção escrita, intelectual, científica muito forte nesse período. Ele fala, poxa, na África existe ciência? Sim, ciência, muita ilustração. Dizem que a filosofia, na verdade, ela tem origem no continente africano, não no grego, como a gente já trabalhou, como vocês devem ter aprendido, e sim na África, porque existiam muitos intelectuais. Inclusive, o Império Mali, ele vai trazer uma das primeiras universidades conhecidas, né? A gente fala em universidade em Portugal, em Espanha, na Inglaterra, durante a época medieval, mas a África tem ainda primeiro uma universidade, só que ela não é reconhecida, né? Porque a África não produz conhecimento, imagina, para quê? Só riquezas, mas que é a cidade de Tombuctu. Né, além de ser um centro comercial importante do Mali, que também tinha um comércio muito forte, assim como Gana, também vai ter um centro intelectual. Então, vocês vão ter um exercício em que vocês vão ler um texto justamente sobre a cidade de Tombuctu, a sua importância, para falar dessa questão comercial e intelectual. Então, a gente tem a primeira universidade, essa daí, dentro da cidade de Tombuctu, tá? A próxima cidade, então, próximo reino, na verdade, que a gente vai falar, é o reino do Congo, também tem sua importância, né? E ele está diretamente ligado à entrada dos europeus também no continente africano, porque vai ser um dos primeiros lugares onde os europeus vão chegar, os portugueses, no caso. O reino do Congo, ele é super militarizado, né? Super organizado também, com forte agricultura, mas também um certo comércio. Ele está localizado mais no centro do continente africano, no litoral, mas no centro. Então, ele está um pouco afastado do reino do Mali, de Gana, por exemplo. Então, ele está um pouco mais abaixo, na região que a gente chama de África subsaariana, né? Que está um pouquinho mais no centro do continente. E o líder era chamado de Mani Congo, então ele era uma espécie de rei, e ele era um rei super severo, né? Ele controlava bem a sociedade, exigia pagamento de impostos também para essa população, então existia muito bem especificado as tarefas dos súditos desse rei e as tarefas do rei. Então, leiam o texto atentamente para vocês saberem a diferença, o papel de cada um nessa sociedade, tá? Do exercício 3. E esse reino, então, ele foi rapidamente dominado pelos portugueses, né? Quer dizer, dominado no sentido de esses portugueses faziam acordos, né? Porque o Congo era militarizado, então não tinha como vencer por guerra. Então, foram poucos os conflitos que houveram. Na verdade, os portugueses foram muito espertos de fazer alianças com essas lideranças no continente africano para poder dominar o território, sabe? Então, é igual hoje faz com a gente. Eles dominam a cultura, a arte,
parte, vão chegando um pouquinho, quando a gente vê, a gente já tá seguindo fielmente a cultura que vem de fora e não a nossa. E foi mais ou menos o que aconteceu no Reino do Congo, tá? E eles foram dominados, e os portugueses tiveram forte influência depois nesse local. Então, leiam o texto e vejam aí mais ou menos as figuras que existem dentro do Reino do Congo. A gente também vai ter no continente africano destaque para algumas etnias. São centenas de etnias dentro do continente, mas eu destaco para vocês a etnia Banto e a etnia Yorubá. Por quê? Porque elas são grandes etnias, elas juntam dezenas de povos, né? Então a etnia justamente são características culturais e físicas que unem determinados grupos de pessoas, tá? Então a etnia negra, por exemplo, vai reunir diversas pessoas. Só que essas diversas pessoas dentro dela têm várias características, várias diferenças. E é a mesma coisa com os povos bantus e yorubá, são povos. Então a etnia banto é um grupo de pessoas que tem uma característica física e cultural comum, mas são divididas em vários pequenos grupos, né? E os iorubás também. Eles vão estar em regiões específicas. Então, por exemplo, os bantus, eles são povos que vão se localizar em países que hoje, por exemplo, são Camarões, Angola, o Congo, Moçambique, tá? E quanto os iorubás, por exemplo, vão se localizar em países como Benin, Togo, Serra Leoa, tá? E por que eu falo desses grupos étnicos especificamente? Porque existem outros, Swahilis, entre aspas, né? Entre outros, né? Songhai. E eles, os bantus e yorubás especificamente, eles vão ser os povos que vão ser retirados dessas regiões, desses países, né? E vão ser povos escravizados que vão ser trazidos para cá, para o Brasil e também para outros lugares da América. Então, quando a gente fala de bantus e yorubás, a gente está falando diretamente de culturas que foram raptadas, né, sequestradas dos seus locais de origem, trazidas para o nosso território e que aqui vão exercer sua influência. Então, o que a gente chama de capoeira, por exemplo, as músicas, né, o samba, o jongo, e outros elementos da cultura que fazem parte da nossa cultura hoje foram de influência iorubá e banto, tá? Por isso que a gente tem essa conexão com eles. Vejam aí, então, o mapa justamente da vinda desse tráfico, né, de escravos africanos, as rotas que passaram. Então vejam que os sudaneses justamente representam essa região dos bantus, ou dos yorubás. E bantus estão ali na região de Luanda, na Angola, né? Então eles vão ser trazidos, a maior parte dos yorubás vão ser trazidos para os Estados Unidos, né? Então na região de Nova Orleans, e também para a América Central, Cuba e Porto Rico. Enquanto os bantus ali em Angola, Moçambique, Congo, por exemplo, vão ser trazidos para cá, para o Brasil, na região do Recife, Rio de Janeiro e até para a Argentina, tá? E Salvador, a Bahia, ela vai ter muito mais influência dos iorubás, tá? Isso diz muito sobre as nossas regiões aqui no nosso país, da influência desses povos, tá? Por isso que as práticas são muito diferentes na Bahia, por exemplo, que tem forte presença negra e marcante essa cultura africana, com relação a nós aqui na parte sudeste, tá? Então é um pouco disso que eu trago para vocês, destacar essa importância nos exercícios, leiam com atenção, qualquer dúvida, vocês me procurem, me mandem mensagens, deixem seus comentários no Classroom ou nos grupos de WhatsApp. E é isso, apliquem esses conhecimentos aí sobre a história da África, pesquisem, né, tirem dúvidas e façam as suas atividades. É isso, então, um beijo e até a semana que vem com a nossa próxima atividade, nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.